Seguimos trilhando o caminho de estudos da Bíblia. Nesse trimestre, nosso aprendizado é baseado no livro de Lucas, em todos os templos, durante o culto da família com a escola dominical. Cristo, ele não deixou a sua glória. Ele encobriu a sua glória nessa imagem humana mortal. Todavia, Cristo é humano e divino. Cristo continuava sendo humano, onipotente, onipresente. Cristo continuava com seus mesmos atributos, mas esses atributos foram limitados por essa carne. Os anjos do Senhor aparecem em glória e em poder para anunciar a chegada do Messias. A gente canta, né? Noite de paz, noite. Aquela noite foi tudo menos uma noite tranquila. Foi uma noite de movimento, foi uma noite de glória. Uma boa notícia ecoou, boas novas para todo mundo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Estando ele aqui em carne, num corpo ainda não glorificado, ele contava com o Espírito Santo de Deus, e assim ele podia agir, e viveu até o fim, para exercitar e exercer o seu ministério. Ele teve que receber essa unção. Jesus estava falando a favor do vento, ou seja, Jesus está aproveitando o espaço geográfico para ensinar a palavra para todos que estavam ali, porque, consequentemente, o vento iria levar a sua voz para toda aquela multidão e eles aprenderiam a palavra do Senhor nosso Deus. Ou seja, Jesus está aproveitando os recursos que ele tem para ensinar a palavra do Senhor. Olha só, está na Bíblia, vejam só o que foi que os pais fizeram para salvar um adolescente, e veja só que atenção Jesus deu para chegar a um adolescente. Você diz assim, só para devolver a vida? Claro, a vida física é muito importante, mas para devolver também a vida espiritual, para manter a esperança de que Deus não é Deus de mortos, é de vivo, e Deus não é Deus só dos velhos, dos maduros. Deus é Deus das crianças, Deus é Deus dos adolescentes, Deus é Deus dos jovens. A missão de Jesus era espalhar para todo canto e para todo mundo o Evangelho. Chegou a hora que ele disse, está pouco, preciso de mais gente. Todo mundo pode ser discípulo. Vocês são chamados apóstolos porque vocês são os primeiros, mas eu preciso de muita gente. Jesus ampliou e pegou 70. Primeiro, no versículo 1 de 9, Jesus chamou os 12. No versículo 1 de 10, Jesus mandou mais 70, 72, com o mesmo propósito, com a mesma autoridade, e disse, espalhem a palavra onde for preciso esta palavra ser espalhada. Quando orardes, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos os que nos devem, não nos deixe cair em tentação, e pronto. Cometeu um crime, cortou a oração, vários elementos não. É diferente para a gente aprender que isso não é fórmula mágica, que isso não é talismã, que isso não tem sentido se a gente não orar com a alma e nem orar. Aquilo está traduzindo o que eu preciso dizer. Não tem problema nenhum se a gente errar uma frase, se estiver orando sozinho, ou também não tem problema. Não tem problema se omitir, e não tem problema se aumentar. O que o Senhor quis dizer é, comecem admirando e me chamando de pai, para que vocês saibam que eu estou ouvindo e que eu vou responder a oração de vocês. É a partir desse público de Jesus e dessa contenda que os fariseus colocam aqui, porque que Jesus estava se associando, ou recebia pecadores e publicanos para comer com eles, é que Jesus aproveita para ensinar ou para transmitir as parábolas aqui que nós podemos facilmente identificar como a parábola dos 3 perdidos, né? A parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Facilmente nós podemos aqui nomenclaturar essas parábolas como a parábola dos 3 perdidos. E Jesus diz, olha, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês dirão a essa amoreira, sai daqui e vai para outro lugar, e ela vai te obedecer. O que Jesus está dizendo é que
para praticar essas coisas, se livrar dos escândalos e perdoar, o mínimo de fé verdadeira, genuína em Cristo, é suficiente para praticar essas coisas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que se nós tivermos o mínimo de fé nele, nós conseguiremos praticar exatamente essas coisas, porque isso é tão básico da vida cristã. É isso que Jesus está dizendo. Como é que vai entrar em Jerusalém calado? A expectativa é de que ali Jesus fosse promulgar o seu reino, decretar o seu reinado. Essa que era a expectativa. Aí chegam os fariseus e dizem assim, olha, manda o pessoal baixar aí o volume, manda calar a boca um pouquinho, está muito barulho, está uma agitação, está incomodando, vai tumultuar a cidade. E Jesus responde, citando o profeta Abacuque, capítulo 2, versos 8 a 11, Jesus diz assim, se eles se calarem, amigo, vai ser pior, porque se eles se calarem, as pedras gritarão, porque até as pedras já estão sabendo, até as pedras já sabem que eu sou o Senhor, que o reino de Deus é chegado no meio de vós, que eu sou o Messias prometido. A pergunta é, se você estivesse ao pé da cruz, quando ele morreu, ficaria com cara de parede, cara de mármore, ou você se emocionaria? Você não teria uma lágrima, você não teria um louvor, você não teria um choro. Como é que você participa da ceia sem discernir, gente? Como é que não tem um glória a Deus? Como é que não tem uma lágrima? Tem gente que não gosta de dar glória a Deus, aleluia, mas faz pelo menos como crocodilo, solta lágrima, dá alguma coisa para mostrar que você está vivo, levanta a mão, pega o cálice, agradece a Deus, faz um coro de barulho e de vida, porque Jesus disse, anuncia a minha morte, a minha ressurreição, porque senão ele não viria, até que eu venha e que de novo participe com vocês no reino do meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo, finalizaremos nossa jornada estudando o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, julgamento, morte e sepultamento de Jesus. Os acusadores, os judeus, os religiosos, os chefes dos sacerdotes disseram, esse homem faz balbúrdia desde a Galileia, desde lá ele vem fazendo tumulto, ele vem juntando multidões, ele vem pregando mensagem diferente. Pilatos, vivo que só, disse, de onde? Eles disseram, da Galileia. Disse, eu vou me livrar desse pepino. É no próximo domingo.